Fala pessoal, aqui estou eu mais uma vez, Luiz Fernando, no canal Papo de Vendedor, para trazer mais uma história que eu vivi no varejo. Bom, obviamente não vou mencionar qual foi a loja onde isso aconteceu, e são dois casos onde, em épocas diferentes, é claro, a gente iria receber a visita de um supervisor. Esse primeiro supervisor que eu vou contar para vocês, ele era um supervisor não muito simpático, pelo menos não com a nossa equipe de vendas. Iria mesmo até a loja muito mais por um protocolo, aparentemente. E toda vez que a gente tomava conhecimento, nas vezes que nós éramos informados de que ele iria até lá, a sensação que causava com a equipe era uma sensação de pânico, de medo, um certo temor, porque ele não era uma figura muito simpática. Bom, uma determinada noite, estava eu e um outro vendedor apenas na loja, a operadora de caixa tinha ido jantar, se não me engano, já era finalzinho da tarde, e esse supervisor chegou na loja. Eu era novo, tinha pouco tempo de loja até então, e aí esse vendedor, que ele era um pouco mais antigo, ele falou, fica tranquilo que se ele vier aqui, eu converso com ele, recebo ele, apresento a loja, enfim, eu faço ali as formalidades. Pois bem, quando esse supervisor chegou na loja, cumprimentou de uma forma básica, simples, né? Deu uma boa noite. E aí esse vendedor, vou chamar esse vendedor de Tiago, né? E o supervisor, ele é o Eduardo. Vamos chamar ele de Eduardo. Ele começou a fazer algumas perguntas na loja, sobre a loja, as mudanças, alterações, e a gente recebia com uma certa frequência não, era padrão nessa loja, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, sempre que tinha alguma mudança interna de visual merchandising, a equipe de VM encaminhava para todas as lojas as alterações que precisavam ser feitas, as organizações de arara, de organização de peças que deveriam estar expostas, quais não, vitrine, enfim, as orientações para nova organização e padronização da loja. Dentre elas, tinha uma que, inclusive, eu acho que era época de festa junina, né? A gente tinha muitas camisas xadrez. E a orientação era no espaço onde deveriam ter as camisas xadrezes, era para ter uma camiseta por dentro. Tinha uns modelos específicos que deveriam estar dentro dessas camisas, numa proposta de compor o look, né? Ou seja, a camisa ela não poderia estar sozinha no cabide. Mostrando a loja, né? Ali esse vendedor Thiago para o supervisor Eduardo chegou-se nessa parede. E, para nossa surpresa, as camisas não estavam com camisetas por baixo da camisa, né, no cabide. E aí esse supervisor perguntou pro vendedor, né, fala, você pode me explicar, muito sério, você pode me explicar por que não tem nenhuma camiseta aqui dentro, né, por baixo das camisas? E aí o vendedor foi tentar ser de uma maneira extrovertido, enfim, tentar fazer alguma certa amizade, alguma conexão com o supervisor. Ele respondeu: olha, Eduardo, eu posso ser sincero com você, mas falando numa boa. E aí o supervisor lançou. Ele, não, não, Thiago, não seja sincero comigo, não. Mente para mim, por favor, fala uma mentira para mim aqui, não me fala, não quero que você seja sincero, por favor, conta uma mentira. A cara do vendedor foi no chão. Ele não sabia o que falar. Eu sei que eu estava ali presenciando à distância, olhando, vi o desconforto, vi que pelo pescoço dele ele já estava ficando vermelho, de nervosismo, é claro. Não me lembro a resposta que ele deu. Só sei que passou-se para outro assunto. Esse supervisor ficou mais uns 5, 10 minutos na loja e foi embora. Bom, o vendedor subiu e falou: dá licença, eu vou ali rapidinho. Ele subiu no estoque e foi lá para o estoque da loja. E de lá eu vi ele esmurrando parede, enfim, descontando ali o nervosismo, a raiva que ele acabou sentindo. Esse é um tipo de supervisor onde ele tem por característica uma presença intimidatória, né? E eu não sei vocês, nas lojas que vocês trabalham, as lojas que vocês gerenciam, se existe esse supervisor ou se até mesmo você é esse profissional, se você consegue perceber que a sua presença intimida e deixa a sua equipe desconfortável. Vale a reflexão. E para trazer também um exemplo, um outro exemplo, agora um exemplo positivo, na mesma empresa, passado alguns meses, trocou-se a supervisão e a gente passou a ter um supervisor que com o tempo ali mostrou que era um cara muito gente boa, uma pessoa muito simpática.
ele, toda vez que a gente tomava conhecimento que ele iria visitar a loja, ele iria para conversar com a gerente, enfim, ver se estava tudo em ordem, tudo dentro dos conformes, falar sobre os resultados, os números, a equipe, pelo contrário, já ficava feliz, que, pô, que legal, o supervisor vai vir hoje à tarde, vir aqui na loja, aí tá tudo certo, sempre um clima de tranquilidade. Para pegar um exemplo concreto, e aí agora eu vou me citar dentro dessa história, ele transmitiu uma confiança, uma simpatia e um interesse tão interessante, né? E é o supervisor que ele acaba engajando a equipe, ganhando de todas as formas no atendimento, você se sente mais motivado, você se sente fazendo mais parte da empresa que você trabalha. Numa visita que ele fez à loja, honestamente eu não lembro a pergunta em si, mas eu tenho quase certeza que era uma pergunta voltada a um produto específico, algum corte novo que a loja estava começando a trabalhar. E eu particularmente não tinha tanto conhecimento, mas aí já havia abertura para fazer esse tipo de pergunta. No momento que eu perguntei para ele falou: Olha, Luiz, eu honestamente não sei agora a resposta para sua pergunta, mas eu vou procurar saber e eu te falo assim que eu souber. Não, tranquilo, né? Fique em paz. Quando você souber, você traz aí, porque, querendo ou não, para quem é do varejo, sabe que existe uma certa distância, em muitas das lojas, acho que é uma distância muito comum em várias empresas, que você não se sente tão próximo de um supervisor. E olha que ele não era uma figura que ele frequentava a loja uma vez por semana, ele já era mais frequente que o supervisor antigo. Mas ainda assim era o supervisor, e normalmente o supervisor ele se reporta para o gerente, se reporta para o gerente, não, né? O gerente se reporta para ele e ele troca as informações muito com os gerentes. Pois bem, passaram-se 2, 3 semanas, até que em uma dessas visitas que ele veio à loja, eu já havia esquecido da pergunta que eu fiz para ele, já tinha passado. Ele veio, me chamou, né, nessa visita, e falou: Olha, Luiz, sobre aquilo que você me perguntou, não sei se você lembra, se você está precisando ainda, desculpa, inclusive, a demora, mas é isso. Ele trouxe a resposta da pergunta que eu fiz para ele há mais de 2, 3 semanas. E aquilo me chamou muito a atenção, porque naquele mesmo momento eu passei a me sentir ainda mais parte integrante da empresa. E, consequentemente, você acaba, né, eu acabei me dedicando mais, me esforçando mais para alcançar os resultados. Eu já era um profissional comprometido, mas você acaba vendo que você faz parte de um todo e acaba se sentindo importante, e nós sabemos como isso é valioso nos dias de hoje. Então, eu achei interessante trazer essa história para compartilhar com vocês hoje, porque a ideia do meu canal é ter quem trabalha como vendedor e trabalha no varejo, tem vontade de se desenvolver e crescer dentro do varejo, se tornando subgerente, gerente, enfim, tem um caminho a ser percorrido aí, mas também ter aqui, como público do canal, donos de lojas, os profissionais que hoje estão como gerente, um dia foram vendedores e chegaram a essa posição depois de muito esforço, com certeza, para que todos reflitam qual que é o tipo de gestão que vocês presenciam hoje na sua empresa. Tem supervisor? Esse supervisor, como que a equipe reage quando toma conhecimento da visita dele? Eles ficam ansiosos e felizes, ou eles ficam inseguros e com certo receio, tentando fugir? Qual que cria um ambiente mais propício para se tornar um ambiente colaborativo? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui no vídeo se vocês acharam interessante a história, se vocês já viveram algo parecido também. Para quem é do varejo, eu tenho certeza que tem alguma história semelhante. Se você gostou, curte também esse vídeo, compartilha com quem ainda não está no canal, com quem vocês querem que conheça, né, os conteúdos que eu trago aqui. A ideia é trazer pelo menos 2 conteúdos. Eu estou me organizando aqui para trazer 2 conteúdos durante a semana. Esse é o conteúdo que vai ser postado na terça-feira. E é isso. Então, muito obrigado, até a próxima e boas vendas. Valeu!